Bem, primeiro eu acho muito bonito e agradeço muito a chance que vocês me dão de falar de uma grande amiga, de uma grande artista. Isso porque eu definitivamente não sou uma pessoa famosa e, portanto, normalmente nessas ocasiões se chamam pessoas que têm um nome de peso e que possam, nem sempre da maneira mais válida, avaliar alguém que precisa ser lembrado cada vez mais. Um país que a gente já sabe tem muito pouca memória. O meu contato com Norma era muito antigo, muito antigo, desde a época em que ela fez A Dama de Copa e o Rei de Cuba, quando eu era jornalista em Portugal e a entrevistei. Depois houve uns tempos de separação, eu não sabia onde ela andava, a reencontrei no Rio e pedi a Norma que participasse da leitura de uma peça que eu havia escrito sob a direção da Mira Haddad. Norma, durante todos os ensaios, tornou-se a pessoa mais discreta, a mais próxima do elenco novo e a mais distante dos grandes nomes que participavam da leitura. A surpresa foi que, na leitura, o grande momento foi o que a Norma fez. A Norma lançava chispas, eu estava do lado dela, ela lendo, muito pouco lendo, ela sabia o papel de cor, cantando num tom altíssimo, que eu acho que ela enganava a gente que não tinha mais voz, o que era absolutamente em verdade. E, de repente, ela soltava chispas e a eletricidade que saía da Norma era uma coisa extraordinária. A Norma dominou a leitura. Eu posso dizer que no meio de pessoas famosas no teatro que estavam lendo a peça, a grande atriz foi Norma Sueli, nessa noite. Depois eu dirigi também Norma num texto de Maria Helena Kiner, um texto muito bom em que a Norma fazia uma velha que está prestes a ser internada em um asilo pelos parentes, que querem a pensão dela, mas que encontra um velho dando milho aos pombos como ela numa praça pública e resolve sair e reiniciar uma vida amorosa e pessoal. E eu fiquei muito surpreendido porque eu só dava pequenos toques na direção à Norma, porque a musicalidade da Norma, coisa muito pouco explorada na carreira dela, era impressionante. A Norma tinha os tons certos, as notas certas e a pauta certa com o texto. Ela corrigiu o texto através de uma musicalidade rara em qualquer atriz brasileira. Isso a Norma artista, a Norma ser humano, era uma porta muito aberta para a humanidade. Era profundamente bom saber que a gente podia chegar à casa da Norma a qualquer hora e que a casa estava aberta e que ela estava com o que tivesse, nunca havia muito luxo, felizmente, mas fosse cerveja, fosse um copinho de vinho, fosse uma xícara de café, tudo o que havia de ambiente bom, de contatos às vezes contraditórios, porque as mais diversas pessoas você encontrava aqui nesse lugar onde agora eu estou falando, mas que se combinavam, era um universo de personalidades que transformavam um calendoscópio a existência da gente nos momentos em que a gente tinha a chance de desfrutar da companhia da Norma e de tudo que a rodeava. Acho que ela não foi nunca a pessoa que ela nunca foi utilizada como deveria ter sido. Ela mesmo, por talvez, embora consciente do seu valor, a sua dificuldade de cobrar por isso, ou de se fazer valorizar com poses, ela nunca teve. Ao contrário, ela era a fã de todo mundo que vinha aqui, era uma capacidade que eu só vi em El Que Maravilha de valorizar o anônimo e de fazer brotar desse anônimo o que de melhor havia dentro de cada um. É um prazer enorme poder dizer isso da Norma. Eu tenho muita pena que eu nunca tenha talvez dito a ela, quando eu dizia isso, algumas coisas dessas a ela dizia que eu estava brincando. Não estava brincando, não. Ela era absolutamente genial.